Aliança inquebrável, tá bom? Aliança inquebrável. Agora minha esposa está tão longe. Só pro teste. Aí você vai olhar para sua esposa e eu vou olhar para mim bem perto aqui. E aí você vai dizer: essa aliança é inquebrável. Ainda não, eu só um ensaio. Agora, foi todo. Essa aliança é inquebrável. Tem que me suportar até o fim. Glória a Deus. O presbítero Roberto com a palavra. Eita, glória. Aleluia. Pronômios dos testerolas está a flor da pele. Cadê os dos testerolas aqui para fazer? Eita, glória. Pouco sabe o nome dos testerolas. E hoje eu estou vendo ela aqui no ar, né? Eita, glória. Já está. Mas eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também pela confiança que foi prestada a mim pelo pastor Ricardo e sua esposa. Nós louvamos a Deus. Ele citou o nosso tema, o tema que foi escolhido aqui por este grupo que está realizando este evento. E ele se encontra em Malaquias, eu vou ler, capítulo 2, o versículo 14 e 15, porque só foi citado. E nós estamos aqui na presença do Senhor, então se faz necessário a leitura da palavra de Deus, e assim nós vamos falando aquilo que o Senhor nos colocar aos corações. O texto diz assim, Malaquias capítulo 2, o verso de número 14 e o 15. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Homens, fale assim: mulher. Esses homens estão fracos, estão com fome. Mulher. Você é a mulher da minha aliança. Mulheres, diga para os seus homens: você é o homem da minha. Tá fraco, né? Da minha aliança inquebrável. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito. E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Quero aqui externar e parabenizar por este evento de tão grande importância no meio da igreja, que há tempos atrás era negligenciado, não era, pastor? Era um tabu falar disso, trazer isso para a igreja. Tanto é que quando nós ainda existem pessoas que não concordam e discordam de eventos como esse na igreja, é porque ainda não entenderam qual é a profundidade que tem este tema no seio da igreja do Senhor. Por que nós dizemos isso? Porque na verdade, quem foi que instituiu o casamento? Vocês podem responder? Quem foi?
pensamos. Porque quando nós estamos na esfera humana, nós pensamos que Deus realizou o primeiro casamento em Adão e Eva. Porém, quando Deus vai realizar o casamento de Adão e Eva, Ele vai dizer uma palavra lá em Gênesis 2. Vai dizer assim: não é bom que o homem, tudo Deus fez, estava bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Fez a mulher, fez o homem, muito bom. Mas tem uma coisa que Deus disse que não estava bom. O que era que Deus disse que não estava bom? Então, não é bom que o homem fique só. Não é bom que a mulher fique só, isso falando no genérico. Então, nós olhando para isso, nós entendemos que o casamento ali é só uma revelação das coisas eternas que Deus trouxe para que nós possamos entender qual é o verdadeiro significado dele dizer: assim como Cristo e a igreja, assim é marido e mulher. Por que ele faz essa comparação? Assim como Cristo e a igreja, onde é que a Bíblia vai falar do primeiro casamento? O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então o casamento não está numa esfera natural, ele não é algo humano, é divino. Foi Deus quem realizou e já realizou na eternidade, antes que os homens, em que tudo fosse criado. Deus realizou ali o casamento de Cristo e a igreja, porque o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Então, por isso que é uma aliança inquebrável. Porque se ela fosse uma aliança na esfera humana, de dois seres iguais, um deles seria dispensável, porque são iguais. Então, o casamento é uma instituição divina. Em Adão, o primeiro Adão, Deus traz a revelação, as coisas que são eternas em Deus. Então, em Adão, no casamento de Adão, Deus olha para ele e diz: não está bom. Então, como que Deus vai trazer para nós o entendimento de que este enlace, este evento do casamento seja algo tão profundo quanto nós pudéssemos entender? Nós não entendíamos isso. Nós não entendemos as coisas espirituais. Nós não compreendemos as coisas de Deus. Então Deus traz a revelação agindo em Adão, ali, mostrando ali no casamento de Adão e Eva, o casamento de Cristo e a igreja. Então vamos lá. Gênesis começa então com um casamento, ok? Como termina Apocalipse? Com um casamento. E é o casamento de quem? Cristo e a noiva do Cordeiro, que somos todos nós. Então isso já estava lá, na eternidade. Então ter o casamento, alguém usa cantar aí, bonito, romântico, né? Que ele ama esta pessoa e que já estava escrito nas estrelas, não tem essas músicas românticas, já estava escrito na eternidade. Eu uso dizer para minha esposa que quando Deus a criou, é aquele hino que vocês estavam tocando, só tocando aqui de fundo, que Ele pensou em mim quando criou-a. Então eu gosto muito desse hino porque eu sinto isso comigo, que Deus pensou em mim quando a criou. Então eu quero dizer para vocês, a minha esposa, que ali está, me aguenta já, pelo menos este ano, por 39 anos. Então, não é fácil? É fácil durar 39 anos? É fácil
fácil eu chegar para ela e ainda dizer que a amo depois de 39, não é fácil. Então tem que haver renúncia o tempo todo. Ali em Adão, Deus cria Adão. Prestem atenção, irmãos, nessas expressões, que às vezes são expressões que nós não percebemos. Quando Deus cria Adão, Deus não cria Adão no Éden, no jardim do Éden. Deus cria Adão fora do Éden, do jardim do Éden. E Deus, quando cria, forma Adão ali, a Bíblia diz assim, que também fez um jardim no Éden e colocou Adão para dominar todas as coisas. Então, fora de Deus, fora desse paraíso, fora disso, não é bom que o homem esteja só. Então Deus traz você para o paraíso, que embora com lutas e provas e dificuldades, Deus está formando no seu casamento. Ali é a formação do caráter da aliança com Deus. É no casamento que nós morremos todos os dias. É no casamento que nós temos que pedir perdão todos os dias. É no casamento de 39 anos que vai falar algo que chateia a esposa. Tem alguém aqui que tem mais de 30? O Claudinei eu sei que tem, um ano a mais do que eu. Eu casei em 86, ele em 85. 30 aí? 40 aí? Alguém mais aqui? Quanto? 45, vai fazer agora dia 27. 45. É fácil? Então é renúncia todo dia. Agora, prestem atenção que quando Deus faz Adão, faz fora do jardim, Ele coloca Adão no jardim e diz, tudo é lindo, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas Deus olha para Adão e diz, não é bom. Aí é que eu quero chamar a sua atenção, e não vou me estender porque vocês estão com cara de fome também. E hoje eu tenho certeza de uma coisa, vai ter cheiro em casa. Vai ter cheiro em casa. Olha para mim. Eu já cutuquei, né? Então, irmãos, a gente fica pensando que às vezes isso está na esfera humana. E casamento só é uma aliança inquebrável porque ela não está na esfera humana. Nós pensamos no casamento só na horizontal. Mas o verdadeiro casamento em Deus, veja bem que a palavra casamento, ela vai surgir e vai ter uma palavra que Deus vai dizer através da sua revelação, da sua palavra, em Hebreus 13, vai dizer que digno de honra é o quê? Matrimônio. Não diz casamento. Não diz casamento. Porque esse digno de honra é o matrimônio, está muito aquém de um casamento, que está na esfera humana, dentro da legalidade humana. Muitos casamentos acabam na esfera humana, mas na esfera eterna com Cristo não acaba. Pessoas voltam. Dado nós vermos o casamento que Deus vai mostrar ali através da revelação em Oséias. Quando nós olhamos para Oséias, ele vai e diz, volta de novo. Se fosse nas linhas naturais, Oséias dizia assim para Deus: Deus, não vou pegar a mulher de prostituição não. Primeiro porque eu sou sacerdote, não quero nem chegar perto, né? Então não vou não pegar essa mulher não, porque é uma mulher duvidosa. Mas Deus disse, vai, busque. Ele foi e buscou. O próprio nome Oséias por si só já diz, aquele que é fiel, salvação, aquele que é fiel a esta aliança. Ele vai, busca, aí ele vai trabalhar, ele disse, olha, eu tirei ela do lugar, parafraseando, quando eu chegar em casa vai ter um pão quente, um copão de suco. Quando ele chega em casa, cadê a mulher? Estava no lugar de onde ele tirou. Ela estava ali mais ou menos assim, para quem não sabe a história.
Você está aí comigo? Me ajuda aí a falar. Ela estava lá. Ele olhou. Não é possível. Foi Deus que mandou eu fazer isso. Aí Deus vai, ele fala, me traga de volta. Ele vai e me traz de volta. Aí ele vai de novo, chega em casa e ela não está. Onde ela estava? Pezinho e bolsinho. Lá vai ele de novo resgatá-la. Então isto não está na esfera humana. Porque na esfera humana, Oséias diria assim, não, ela vai ser apedrejada, Senhor. Eu conheço das leis, se eu buscar vai ser apedrejada. Na terceira vez que ele vai dizer, não Deus, agora não vai nem apedrejada, é queimada viva. Vai ser consumida viva, não vai. Porque Deus estava mostrando ali que esta aliança eterna não tem a ver com o que eu e você é, tem a ver com o que Ele é em nós. E o que Ele é em nós é que muda tudo. Porque um casamento que não tem Deus no meio, que não tem o Espírito Santo no meio, está fadado ao fracasso. E todo casamento que fracassa é porque tirou Deus do meio. Tirou Deus do meio, com certeza, este casamento está fadado ao fracasso. Porque quando estamos em Cristo, nós vencemos, nós buscamos a reconciliação o dia todo, o tempo todo. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? 490 vezes. Quantas? No dia 7. Então, se eu tenho que perdoar em um dia 7 vezes, quem é que vai me pedir perdão 7 vezes todo dia? Não existe lugar para exercer esse tipo de ação de graça, a não ser em casa com a esposa e a esposa com a esposa. Porque se não fizer isso todo dia, não amanhece outro dia, com certeza de mãos dadas, como eu estou vendo aqui. Então, quando eu fiz 25 anos de casado, eu não sei cantar, tá? Eu não cantei. Quando eu fiz bodas de prata, eu fiz tudo isso aqui, vocês estão vendo, sabe? Sem ela saber. Eu tem tudo isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui eu fiz, sem ela ver. E florzinhas e luzes e tal. E chamei um padrinho de 25 anos atrás que estava no meu casamento, para ele ir. Um deles ainda renovou nossos votos, porque agora já era pastor. E naquele momento que nós estávamos ali, até peguei um monte dessas pétalas aqui, joguei, e ela não sabia de nada. Ela não viu nada. Nós fizemos de um jeito que, mas ela ficou linda, maravilhosa. Minha nora comprou um vestido prata para ela, essa aliança aqui de pedras. Eu fiz tudo bonitinho. Aí eu falei assim, eu não sei o que fazer para ela. Se eu não sei cantar aqui esse jovem aqui cantou para a esposa maravilhosamente. Aí eu olhei para ela assim, me chamo Roberto, tá? Me chamo Roberto. De quem eu lembrei na hora? Eu sabia que tinha lembrado. Do que será que eu lembrei? O que o Roberto Carlos cantou para ela? Vamos ver se vocês sabem. Às vezes nós não sabemos expressar a palavra, dizer para a esposa, eu te amo. Porque é bom, não sei se já leram um livro assim com linguagens do amor. Tem pessoas que têm que falar, tem pessoas que fazem gestos, demonstram com atitudes, né? Então, eu olhei para ela e eu sou de falar. Bastante, vocês já perceberam, né? Eu olhei para ela e disse assim, eu tenho tanto. Mas com palavras eu não sei dizer. Estava uma multidão assim. E ela olha para mim, não chora, porque ela estava toda bonita. Mas com palavras eu não sei dizer. Como é grande? Me ajudem. Então, o que eu estou fazendo uma brincadeirinha aqui, mas irmãos, às vezes é necessário você entender que você precisa sair dessa esfera, sabe? Desse jugo que colocam sobre você.
cantar para a tua esposa, colocar uma luz, colocar uma música de fundo, levar uma flor, fazer o café da manhã. Eu já fiz tanto café da manhã para ela, às vezes ela já atrapalhou também não fazer. E comprar um pão, colocar, fazer essas coisas. Então é importante isso tudo. Por quê? Deus se agrada, irmãos, quando o casal vive nessa unidade. Então, quando Deus olha para Adão, ele vai ver que ele está só. E Deus diz que não é bom que ele esteja só. O que Deus faz com Adão? Quem que pode me ajudar? Dá um sono profundo. Sono profundo. Será que foi um sono de dormir? Não acordar? Vocês já pararam para pensar nisso? Que não foi um sono simples. Lá diz que é um profundo sono, não é? Não é isso? Um profundo sono? Irmãos, Deus matou o Adão. Como assim, irmão? Matou. Para que nós possamos entender, Paulo, quando vai falar em Tessalonicenses, para aqueles que estão na nova aliança, na aliança com Cristo, eles morrem ou dormem? Dormem em Cristo. Alguém chega lá para Paulo e diz: Paulo, ó, você está falando aí que vai ter aí a ressurreição, que vai ter, mas olha, tem uma coisa, as pessoas estão morrendo aqui em Tessalônica. Aí Paulo vai escrever: não quero que vocês sejam ignorantes acerca desses que já dormem, não dos que morrem, porque na presença do Senhor nós dormimos, mas este dormir na natureza, na esfera humana, é morte. Morre para o mundo. Então o que Deus fez com Adão? Agora você vai ter que morrer da tua vida de solteiro para acordar com uma vida de casado. Tudo vai mudar. Mas como Deus faz? Como Deus age? Vai fazer a mulher de Adão da matéria-prima que Deus tira de Adão. Quando ele está dormindo, Deus vai nas entranhas de Adão e retira ali uma costela. E desta essência ele faz o que para Adão? Uma mulher, esposa. Ali não era a esposa. Ali era a mulher de Adão que foi tirada. Quando ele tira essa essência e faz a mulher, da mulher que ele fez, da matéria-prima de Adão, ele formou a esposa. Porque a esposa é aquilo que nós vamos trabalhando no dia a dia. Eu posso dizer assim: eu não posso dizer que eu a amo da mesma forma que eu amei quando conheci há 41 anos atrás. Eu não posso dizer isso, porque se eu dissesse isso não seria verdade, porque o relacionamento a dois é uma construção contínua, constante. Então o que Deus está dizendo ali? Que é necessário você morrer para a natureza de solteiro para acordar na natureza de casado. Quando Adão abre os olhos, o que ele vê? Uma mulher. Mas Adão conversava com quem todos os dias? Com Deus. Agora ele vai ter uma pessoa que ele vai conversar. Quem era Eva para Adão, que não tinha espelho naquele momento? Ela era ali a personificação do Deus que ele conversava o tempo todo. Então ele olha para Eva e vê Deus. Eva olha para Adão e vê Deus. Onde está Deus nesse relacionamento? Entre eu e Eva. Porque se Deus não estivesse ali, nada disso teria sido realizado. Então Deus revela as coisas externas nesse primeiro casamento na esfera humana, trazendo um casamento da eternidade de
Deus e não em nós. Agora, quando ele tira, que ele forma ali a mulher para Adão, ele vai ter uma expressão bem íntima, bem sexy. Qual é? Esta agora é ossos, meus ossos. Quando foi que você ouviu essa expressão a primeira vez? Aí, quando Deus leva Ezequiel, o profeta, no vale dos ossos secos, o que ele faz com os ossos? Junta-se os ossos e formam um grande exército. Então entendam esta revelação. Eu estou indo bem devagar, porque isso é muito mais profundo do que nós entendemos sobre casamento. Ele vai e vai fazendo um grande exército. Então, a família não saiu da igreja. Quem caiu na igreja foi a família. Então a igreja, preste atenção que a igreja que aqui está, que somos nós, essas famílias que aqui estão, é que formam a igreja. Então uma igreja com famílias estruturadas, com famílias bem trabalhadas, é uma igreja forte. Porque esta igreja é que prenuncia e anuncia o casamento da noiva do Cordeiro. Então por isso que é uma aliança inquebrável. Ainda que o homem possa fazer o que quiser fazer, Deus disse aqui na sua palavra que não quebra a sua aliança. E o fato de termos aliança nunca partiu do homem para Deus, mas sim de Deus para o homem. Preste atenção que quando Deus vai fazer uma aliança com Noé, ele faz o quê? Qual é o sinal que ele dá? Um arco. Ok? Quando nós olhamos para esse arco, que até hoje é um sinal, o que nós vemos? Ele no céu. Mas você consegue ver a outra parte dele? Porque a outra parte é eu e você que temos que fazer. Deus mostra o seu arco para você nunca mais esquecer que o arco só será completo se você realizar a outra parte. Você não quebrando esse arco. Então nós vimos que o casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual. O que quer dizer isso? Que ele é um casamento de um homem e uma mulher. E é inseparável. Não há quem possa separar este casamento que é feito no Senhor. Porque assim como Cristo e a igreja, assim é marido e mulher. Então nós vemos que é uma união complicada. Sim ou não? O pastor já disse aqui que tem algumas coisas. É uma união complicada. Por que é uma união complicada? Porque é uma união entre dois diferentes e não dois iguais. Dois imperfeitos, dois pecadores, dois falhos. Então vai ter percalços. Adão quebrou essa aliança lá no Éden. Por que Adão, o Adão humano, o Adão ali humano quebrou? Porque ele é humano, mas haveria de vir o Adão profético, que a aliança não seria jamais quebrada. Era o prenúncio do Adão profético. Por quê? O Adão humano, ele falha e quebra ali a aliança feita, que Deus tenha feito ali. Agora, quando Eva chega com aquela situação, veja bem, tem um detalhe aqui. Quero chamar a atenção sua para ver aqui. Olha, qual é o teu lugar conjugal em Deus? Em que momento? Qual é o lugar conjugal que você está em Deus? Porque quando Adão ali ele falha, ele peca, onde estava Adão? Quando Eva estava conversando com a serpente, onde será que estava Adão? Nós vimos uma ausência no paraíso, uma ausência no lar. Adão não estava presente no momento em que ela estava falando
falando com a serpente. A serpente engana, porque a serpente não conseguiria enganar Adão, porque foi Adão formado por Deus e Eva formada de Adão. Então aquela que colocava Adão em pé seria aquele instrumento que poderia ser usado para derrubar Adão. E isso não é diferente até os dias de hoje. Não muda. Agora preste atenção que nesse momento em que Deus entra nesse momento, Eva vai chegar e dizer: Adão comeu o fruto. Eva, e agora, Eva? Você vai morrer. É assim que Deus disse: você vai morrer. E agora, Adão, nós vamos separar. Não. O Adão humano, o primeiro Adão, disse: se você vai morrer, então eu tenho que comer para que nós não tenhamos separação. Porque ele já estava prefigurando, tipificando o Adão profético que haveria de vir e morrer. O Adão humano fez por desobediência, mas o Adão profético se tornou pecado em nosso lugar para morrer e ressuscitar e nos levar com ele. Preste atenção que este casamento de Cristo, a igreja, é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quem é o cabeça de Cristo? Deus. O próprio texto vai dizer isso. Então nós vimos que Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então a mulher, quando nós olhamos para o texto e vimos que a mulher deve ser submissa aos vossos maridos, algumas mulheres acham isso um absurdo, porque não, mas esse submissa ali é estar sob uma missão. Não é um grau de menos importância da mulher, é de maior importância do que a do homem. O homem é a cabeça da mulher, não é? A mulher não é o corpo, representa a igreja? Ela pode ser o pescoço, ela vira a cabeça quando ela quer. Porque o homem pensa que manda alguma coisa, mas quem controla todo o domínio e o poder disso, e tudo isso está na mulher. Porque sempre nós estamos fazendo exatamente aquilo que elas querem, mesmo que nós não percebemos. Então vamos ver que ela é o corpo e você é a cabeça. Então você vai ter autoridade divina para poder coordenar o corpo, e o corpo é a igreja. Então se o corpo estiver fora da cabeça, não há unidade. Então por isso que Deus vai fazer de os dois uma só carne. Então nós olhamos os dias de hoje, que poucas coisas neste mundo está sendo desconfigurado, mais desconfigurado do que o matrimônio, do que o casamento. Então qual a diferença de matrimônio e casamento? A diferença está que o casamento está numa esfera legal, porém o matrimônio está numa esfera legal e espiritual, porque está em Deus. Por isso que é uma aliança inseparável. E quando nós vemos que Deus estabelece um padrão para o casamento, que a mulher deve ser submissa. Submissa aí não é o fato de estar sob um jugo, sobre algo que vai lhe pesar. Não. Ali é aquela que apoia, que segura para não cair. Ai, se vocês caem, acaba com tudo. Quando a mulher, se a mulher cair, acaba tudo a casa. Então, e na verdade, a essência da palavra submissão, submissa, é alicerce. Então, o que é mais importante nesse tempo? As paredes ou o alicerce? Então, vocês são a estrutura, mulheres, de todas as famílias. São vocês quem sustentam, que seguram. São vocês que estão com essa incumbência. Então, é em vocês que nós estamos seguros. Então, o casamento é uma aliança com Deus e uma aliança de sangue. Se é uma aliança, é um pacto,
fazer uma aliança com Adão e Eva, teve que imolar ali um animal para poder ter um conserto e vestir a eles. Toda vez que Deus vai falar, vai ter uma aliança, nós vamos falar de pacto de sangue. E como que é a aliança entre um homem e uma mulher? Veja bem, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que quando Deus fez o homem brotou. E a mulher rachou. Para quê? Para que o anel fosse colocado no dedo. A mulher rachou, o homem brotou. Esse é o casamento perfeito para Deus. É o casamento monogâmico, heterossexual e infalível. Por quê? Hoje eles estão deturpando esse casamento, estão deturpando tudo isso, estão querendo tirar esse padrão do meio da igreja, porque eles querem fazer com que os nossos filhos sejam atingidos, e não a nós. Porque se eles desestruturam o casamento hoje, o que será dos nossos filhos que estão vindo aí? Então nós entendemos que quando Deus faz, Ele faz perfeito o encaixe com o homem com a mulher. Olhem para mim, todos. O homem brota, a mulher racha, para que haja essa unidade perfeita, para que possa crescer, multiplicar e encher a terra. Então nós vamos ver aqui que neste relacionamento, o casamento eterno entre Cristo e a igreja, assim somos nós. Então, assim como estão os casamentos da igreja hoje, assim está o relacionamento da igreja com Cristo. E graças a Deus tem pessoas que estão pensando assim, que estão fazendo o que o pastor está fazendo aqui, porque nós precisamos entender que não é simplesmente dizer sou casado e você tem que me obedecer. Não, o casamento é algo firmado em Deus. E qual é o maior problema das famílias nos nossos dias? A falta de comunicação. É o conversar, é o ouvir. Deus deu dois ouvidos para que nós possamos ouvir e uma boca para falar. Então essa falta de comunicação faz com que muitas das vezes os casamentos são totalmente destruídos. Por quê? Porque não há uma comunicação. Existem ruídos, existem barulhos, existem barreiras que são colocadas no meio e não há um conserto nem um consenso para que as pessoas possam entender que nós somos casados em Deus. E em Deus nós prenunciamos e anunciamos o casamento da noiva com o noivo, que quando Deus diz em Gênesis que não é bom que o homem esteja só, Ele vai dizer também algo que ainda está fora da esfera do nosso entendimento. Ele vai dizer: deixa o homem, pai e mãe, e vai unir a quem? Peraí, Adão tinha pai? Adão tinha mãe? E Deus ali já disse isso. Veja bem que eu estou trazendo a visão profética do matrimônio para você entender realmente a essência disso, de onde vem isso, é da eternidade. Então quando Deus Ele vai falar que ali há uma condição para que o casamento de Cristo e a igreja aconteça, então Ele se revela em Adão e Eva a manifestação do casamento de Cristo e a igreja, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação, antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro foi morto, então nós já entendemos que o casamento de Cristo e a igreja não acontece na esfera humana, já acontece numa esfera eterna. Bem, irmãos, quais são os maiores problemas dos casamentos hoje? É o orgulho, a individualidade, é a falta de companheirismo, a ausência no jardim, é não querer, não estar presente nos momentos difíceis. Como que o
que é alegrão, feliz, ela se sente seguro. Porque mulheres gostam de homens que estão presentes. Eles devem estar presentes. Em quais situações? Em todas. Homens gostam de mulheres que estejam presentes. Então é necessário a presença, a comunicação, para que este matrimônio ele não venha se dissolver, como nós estamos vendo hoje, que na igreja, o número de divórcio está tão parecido com o número lá de fora. Diz que tem país aí que já chega a 50% dos casamentos casam e separam. Então não consiste naquilo que você possui, no que você tem, mas é no Senhor. É necessário a presença de Deus no meio do casamento. E sabe o que acontece quando um casamento não está na presença do Senhor? Um tem oração, o outro não tem oração. Eu vou tomar a liberdade. Eu vou chamar aqui meus dois amigos de 40 anos. Vocês sabem que eu esqueço de vocês, né? Márcia e Claudinei. Por favor. Eu vou terminar porque as horas estão tarde. E eu sei que tem dinâmicas, algumas coisas para serem feitas ainda, né? Tem, né? Então eu não vou nem usar nenhuma das minhas, só mesmo esse texto, né? Só mesmo, esse aqui é meu amigo já de antes de sermos evangélicos. Ele casou um pouquinho primeiro do que eu. Esse é o pastor Claudinei, para quem não conhece. E a irmã Márcia, pai da Jaqueline e mãe da Jaqueline. A cara do Paulo ficou bom. Então, tem um texto aqui que eu quero. Abre o texto para mim, Claudinei, que eu te mandei. Eu quero que eles leiam aqui esse texto, que é só isso que eu vou fazer, para não me estender mais, para vocês entenderem que a problemática de um relacionamento está em comunicar-se. Dá para mais? Não, pode ler o segundo. Preste atenção, o meu está maior. O meu está maior. Aqui existe um casal e você não precisa olhar. Eles já estão dividindo até a problemática disso que é importante, né? Está funcionando esse? Está. Só. Obrigado. Sim? Então nós vamos ouvir aqui uma poesia citada pela Márcia para o Claudinei. A Márcia vai falar para o Claudinei e o Claudinei vai ficar olhando para os olhos dela. Aí ele fala. E é uma poesia muito bonita, né, Márcia? Não é? Muito bonita. Deixa eu ver se eu vou te dar essa. Dá a sua para ela. Você enxerga melhor que ela, né? Isso. É claro. Se ela enxergasse tão bem quanto ele. Você viu ali, né? Não teria casado. Também a minha filha. Sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Adão ele acordou para a vida de novo, ele viu Eva na frente. É assim nós no casamento. Nós conhecemos aquela mulher, vamos ao encontro dela. Quando é no primeiro dia de casamento, no segundo, é a mesma. A gente até se assusta, né? Foi com essa que eu casei? É assim. Aí porque a gente nunca olha a partir da gente. Quando nós olhamos Cristo a partir do profeta, do outro, nós podemos ver Deus. Eu estou trocando os textos aqui porque eu estou vendo que é mais legal que eu faço, se eu ensino. Ok. Pode ler. O esposo vai se declarar.
para a esposa. Eu sou mentira, né, moço? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Pode falar mais alto? Você fala mais alto, você está emocionado, mas não sabe o que escrever. Você que está sendo mais velho, né? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo em dizer que não te amo mais. Vamos para ele, né, moça? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. Vamos para ela. Geralmente nos casamentos, quando a comunicação está com ruídos e complicados, diz assim: não te amo mais. É esse poema de trás para frente. Estarei mentindo dizendo que ainda te amo. Ele é um poema em que ele vai trazer uma contrariedade entre os dois, quando um está dizendo eu te amo, o outro está dizendo não te amo mais, com gestos, com atitudes, com expressões, com aquilo que o dia a dia traz. As pessoas não esboçam isso. Então é muito importante nós entendermos que todo casamento tem discórdia. Todo casamento, ele precisa de uma manutençãozinha, né? Um check-up todo dia. Ele precisa ser organizado, colocar as coisas no lugar. E nós vamos ver que muitas das vezes nós deixamos de fazer isso. E às vezes tem um problema no casamento. E sabe como nós queremos resolver? De qualquer jeito. É certo que quando nós usamos a ferramenta errada para tirar ou para desmontar algo, nós arrumamos algo e danificamos outro algo. Mas quando nós usamos a ferramenta certa, nos declarando um para o outro, que nós, com gestos, veja bem, você pode usar a linguagem do amor que você sabe fazer. Talvez falando, fazendo, expressando, talvez tocando. É muito importante que isso aconteça no nosso dia a dia, para que a igreja de Cristo cada dia mais continue firme. Palma para eles, Deus abençoe. Eu queria fazê-los falar o poema ao contrário, mas eu achei uma certa dificuldade para fazer isso pelo fato de serem meus amigos, né? Então, irmãos, é interessante que nós vamos ver que todo casamento tem discórdia. E ter discórdia não é ter discordância. Ter discórdia muitas das vezes não entender o que o outro falou como falou, ou falou num tom que não era para falar, se comunicar errado naquilo que não era para comunicar naquele momento. Então nós temos adversidades no nosso dia a dia. Muito bonito, 21 anos de casado, mas tem lutas, tem provas, tem
tem adversidade. E unidos nós vamos ser muito mais fortes. Então, ter adversidade no casamento não é ter adversário. É não fazer o outro meu inimigo, o meu adversário. Temos diversidades? Temos. Erramos aqui, mas nunca deixamos o sol se pôr sobre a nossa vida. É importante que o casamento seja reparado todo dia. Eu falo aqui, eu vou falar uma coisa minha particular aqui. Essa mulher eu nunca vi ela brava. Ela é pequenininha, né? E chegou uma época, uma mulher sábia, uma mulher de provérbios, né? Eu escrevo e assino embaixo. Teve uma época em que eu andei errante na minha vida, me afastei dos caminhos do Senhor, e ela nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de buscar a Deus por mim, e nunca deixou de ir na igreja porque eu parei de ir. E ela ficou lá, sofreu, buscou a Deus. Talvez seja o seu caso também. Mas um dia eu cheguei um pouquinho alterado, bebi um pouquinho demais, e ela estava me esperando em casa. Esse dia eu vi essa mulher soltar fogo pelos olhos. Você lembra disso? Esse dia parece que era uma coisa ruim, né? Assim, aparentemente, mas para mim isso sofre um impacto até hoje, que isso me deu uma alegria, embora eu errando, cheguei com cheiro de bebidas, tudo em casa. Aí eu falei, amanhã a gente conversa, vamos conversar, vamos discutir agora meio alto. Aí eu deitei, daqui a pouco eu vi essa mulher virar um giraia. Sabe um giraia 380 graus? Você não sabe disso, né? Ela virou um giraia 380 graus, pulou de joelho em cima do meu corpo. Falei, agora vai rolar. Quando vai comer aqui? Aí ela me trouxe no meu corpo. Escuta aqui, você vai me ouvir agora. Eu olhei para a cara dela e comecei a rir. E eu falei, que bonito. Eu achei isso legal, bonito para mim, entendeu? É lógico que ela estava nervosa. Por quê, irmãos? Ali eu percebi o quanto eu estava errado. E ela demonstrou para mim, com uma atitude dura dessa, a importância que eu tenho na vida dela. Senão ela não teria feito aquilo. Pareceu uma coisa ruim, mas não foi. Porque isso, na verdade, serviu de manutenção para o meu casamento até hoje. Então, foi a única vez que eu vi você bravo comigo mesmo, foi isso. E eu e ela nunca dormimos separados. Graças a Deus. Então, irmãos, é importante que nós esperamos no Senhor, colocamos a nossa confiança em Deus, que nós possamos entender que o nosso casamento é um tipo do casamento de Cristo e a igreja. E quando nós estamos fortalecidos pela lei do matrimônio, com Cristo no meio, este casamento jamais vai ser abalado. Vai ter discórdias, vai ter divergências, mas também vai ter a graça do Senhor. Todo dia nós vemos a graça manifesta do Senhor em nossas vidas. E que Deus possa abençoar a cada casal, que Deus possa abençoar a cada irmão que veio, que possa fortalecer a sua vida no Senhor. Eu sei que vocês estão com fome, eu também estou, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Eu tenho aqui algumas linguagens do amor que eu ia pedir para alguém ler, mas eu não vou me estender não, né? O que as mulheres gostam, o que as mulheres, os homens gostam. Mas eu gostaria que você fizesse como um casal, ficasse de frente para a tua esposa, homem. Só homem vai falar, tá? Mulher não vai falar dessa vez. Só homem. Pega na mão da sua esposa. Você já disse para ela hoje eu te amo? De alguma forma, de algum jeito? Já falamos sim aqui, já falamos, você não falou de novo, mas já falamos aqui hoje. Mas sabe o que eu gostaria que você fizesse? Não fala mais para tua esposa eu te amo. Ela não merece isso. Ah, cara, tem algumas
as mulheres. Cingindo a testa. Sabe o que você tem que dizer para a sua mulher agora, meu irmão? Diga assim: eu te amarei. Dá um beijo. Você entendeu a expressão? Você entendeu essa expressão? Eu te amo está hoje, mas eu te amarei. Eu já estou pensando numa eternidade com você, a vida toda. Que Deus possa nos abençoar na salvação.